Olá, olá, boa noite. Boa noite. Mais um estudo, mais uma terça-feira. Na terça-feira passada a gente não teve estudo porque foi aniversário da minha esposa, da Cris, então acaba que não teve jeito da gente fazer o nosso estudo, né? Ah, não, foi na outra, né? Foi na outra. E na terça-feira passada não teve foi questão de saúde. Então hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 25. Queria ser o 24, mas o 24 ele trata muito de escatologia, apocalipse, mas é muito mais profundo. Então eu decidi pular o 24 e outra hora eu faço um estudo somente do 24, tá? Então hoje nós vamos estudar sobre Mateus capítulo 25. O Mateus capítulo 25 tem umas parábolas muito interessantes onde que Jesus dá alguns... Jesus falava muito em parábolas, né? A gente está vendo aí que quase todo capítulo é uma parábola diferente. Já estudamos a parábola da mostarda, tanto de parábolas. E hoje nós vamos ver a parábola das 10 virgens. Vocês já ouviram falar na parábola das 10 virgens? Então vamos começar lendo o nosso capítulo. Aqui, ó. Vamos ler aí até vigiar e depois não saber nem o dia nem a hora. Ele está mais ou menos no versículo 13. Vamos ler então do 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha isso. Que interessante. Então vamos resumir. Tinha 10 virgens com a lamparina lá, esperando o noivo chegar. Ninguém sabia a hora que o noivo ia chegar para a festa, para as bodas, né? Aí o que aconteceu? 5 delas estavam com azeite suficiente na lamparina, porque se o azeite acaba, o fogo apaga. Então tinha muito azeite. E 5 estavam com pouco azeite. Então na hora que anunciaram, ela falou: Ih, meu azeite não vai dar. Me empresta do seu? Me dá um pouquinho do seu aí? Ela falou: Eu não, porque senão vai faltar para nós duas. Se eu te der do meu, vai acabar para nós duas e todo mundo fica sem. Vai e compra. Ela falou isso. No que ela saiu para comprar, o noivo chegou. Entrou para a festa, para as bodas, e ela chegou depois com o azeite batendo na porta. Abre aí! Ele falou: Sai daqui que eu não te conheço. Vigiai, pois não sabei o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. O que vocês entendem com essas parábolas? É um ensinamento de Jesus. Sobre o quê? Sobre a volta, né? A vinda de Jesus. A gente tem que estar preparado. Estejamos preparados. A gente tem que estar preparado para a volta. Tal. Mas olha, agora tem algumas coisas nessa parábola que causam muita confusão nos dias de hoje. Muita gente que pensa que o noivo vai casar com essas 10 virgens, que elas são a noiva. Tá falando isso aí no texto? Não. Elas são convidadas para as bodas. Mas quem é a noiva? O noivo vai casar com uma noiva. Quem é essa noiva? Quem são essas virgens?
O que simboliza o azeite? Por que são virgens e não são outras pessoas? Né? Tem muito ensinamento. Tudo tem um porquê, né? Então vamos entender isso melhor. Olha só, as virgens. Importante destacar aqui, tá? Que as virgens não eram a noiva que está casando com o noivo. Eram convidadas da boda. Essas virgens precisariam ficar atentas, pois não sabiam que horas o noivo viria. 5 estavam precavidas e 5 não. Essas que não estavam preparadas perderam a oportunidade de entrar para a festa. E o noivo depois disse: eu não vos conheço. Então não estava casando com elas. Tá certo? Porque eu não ia casar com as 5 que entraram. Depois com as outras 5 também. Não, ele não ia casar com ela. Porque ele falou aqui, ó, eu não te conheço. Mas antes foi buscar o azeite, Elas não estavam preparadas. Perdeu a entrada. Perdeu. ela dava um pouco azeite. É porque o noivo, na hora que o noivo chegasse, que o portão iria abrir. E ela estava lá esperando. Como o azeite acabou, era de noite, que chegou meia-noite, que pode olhar que fala aqui que é a meia-noite. A meia-noite chegou, ela não tinha luz suficiente. Então ela teve que sair para comprar, ela não estava preparada, ela não se preparou direito. Só que aí o noivo chegou. No que o noivo chegou, elas não estavam lá. E o portão fechou. E depois o portão não abre mais. Esse portão aí, ó, é o que é? Nova Jerusalém. É o portão celestial, né? O portão da Nova Jerusalém, é um portão por onde que nós vamos passar. Lembra lá que nós fizemos um estudo sobre a cidade de Jerusalém, que tem lá o nome das 12 tribos nas portas? É a porta, o noivo vai vir para cear com o povo. O povo vai ser convidado. As virgens aqui, elas eram os convidados para a boda. Mas quem é a noiva? Quem é a noiva do Cordeiro? Alguém pode dar uma opinião aí? Hã? A igreja. Será que é a igreja? Todo mundo pensa que é a igreja, né? Será que é Israel? Quem é a noiva? Vamos ver quem é a noiva. Vamos descobrir. Hoje, tá? Não só hoje, mas foi ensinado durante 2000 anos que a noiva é a igreja. Será que é? Vamos ver o que a Bíblia fala. Deixa a Bíblia nos responder. Aí, ó. Quem é a noiva? Vamos meditar sobre isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, 9 e 10. Apocalipse 21, 9 e 10 vai falar quem é a noiva. Vai falar quem é a noiva do Cordeiro. Está aqui na Bíblia. Porque a minha Bíblia é pequena. Apocalipse quê? 21, capítulo 21, 9 e 10. Pode ler para nós aí, irmão? E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te, esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Essa é a noiva. Tá falando aí. Aqui, ó. Vem. O anjo falando, vem com João. Te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me o Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, da parte de Deus que descia do céu. Essa é a noiva. Então Jerusalém que é a noiva. É a nova Jerusalém que é a noiva. A noiva do Cordeiro, é a cidade celestial. Então é aquela que não todos nós estaremos. Aqui né? Pode falar, desculpa. Como assim? Não entendi. É porque assim, o que está querendo dizer aqui, a nova Jerusalém, que infelizmente a palavra de Deus ela fala o tempo todo, estejais preparados para a vinda do Cordeiro, né, para a volta. E às vezes a gente vai
protelando, né? Muita gente fala assim, ah, não, eu vou para a presença de Deus, então não sei o quê, eu exatamente. ainda vou, mas as pessoas estão resistentes aí, é o que aconteceu com as virgens. Exatamente. Elas já sabiam que o noivo ia aparecer, mas ao invés delas se prevenir, estarem preparadas para ele chegar mesmo, se atrasar, senão elas não foram precavidas, não levaram azeite suficiente. É o que está acontecendo muitas vezes hoje em dia. Exatamente. A pessoa não vigia, não busca, né? Não ora, não evita o pecado muitas vezes. Exatamente. E aí a Nova Jerusalém. Essa é a preparação. Mas quem é a noiva? É importante destacar que a noiva, o cordeiro vai casar com a noiva. A noiva, que lá em Mateus capítulo 25 não falou quem era, João já revela quem é essa noiva. A noiva é a cidade de Jerusalém. É isso que o texto está falando. Né? Mas e nós? Mas e nós, a igreja? É nós que somos a noiva? Não. Nós somos os convidados. Igualzinho às 10 virgens. As 10 virgens tinham que ficar preparadas. Elas eram convidadas do banquete. Nós somos convidados do banquete. Nós temos que ter preparação para fazer parte desse banquete. Por que elas eram virgens? Virgem simboliza santidade, pureza. Então eu tenho que ter essa pureza, eu tenho que ter preparação. O azeite, ele ungia, o profeta ungia a cabeça com óleo, significa unção, significa Espírito Santo, tá? Significa óleo. Então elas estavam com óleo ali a preparação. Qual que era a preparação da parábola ali? Ficar com azeite, né? Com luz, caminho iluminado. A preparação para quê? Para entrar junto, para participar da boda. Não é que elas eram a noiva. Legal, né? Agora a gente consegue entender a parábola melhor. Olha lá a foto lá. Ó. Aquilo ali, ó. Yeshua ama a cidade. E ela vai ser a esposa do Cordeiro. Ela vai descer do céu a cidade, né? E nós vamos ser convidados, nós somos convidados a fazer parte das bodas. Tá? A gente tem que estar preparado, né? Para poder entrar. Exatamente, a gente tem que estar preparado. Como que a gente prepara? Seguindo a Bíblia, né? Seguindo a Bíblia, seguindo os mandamentos. Torá. Os mandamentos de Deus, as leis de Deus, os ensinamentos de Deus. Tá? Vai pensar, Torá não, eu sigo só Yeshua, é só Jesus que eu sigo. Mas Jesus não ensinou nada diferente do que está na Torá. Então, vou falar resumindo, segue a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Olha só, vamos lá dar sequência aí no slide aí. Ó. O povo de Deus como convidados. Não é que o povo de Deus é a noiva. Tá? Então as virgens não são a noiva, mas as convidadas para a festa, para as bodas. Né? Precisa estar preparada para entrar. Né? Em Mateus 22... Lá a gente já até estudou essa parábola. Lá, lembra lá que a gente estudou? O rei prepara as bodas para seu filho. Convida os convidados, mas muitos rejeitam. Os que aceitam entram onde? No banquete. Está vendo que tem ligação? O mesmo ensinamento de Mateus 22, que é aquilo que nós já estudamos sobre a parábola lá, agora é a mesma coisa. O povo, ele é convidado para o banquete. Tá? Mas por quê? Olha só. Olha Apocalipse 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Das bodas do Cordeiro. Tá certo? Ou seja, o povo de Deus é visto como convidado do banquete nupcial. Então você pode juntar todas essas parábolas aí de Jesus aí que você vai ver que o negócio é uma festa onde que eu estou sendo convidado. Lembra que ele falou? Sai, convida todo mundo. Mas aí eles não quiseram participar da festa. Aí convidou qualquer um que parecia na fé. Aí, lembra nós estudamos essa parábola? Era o que é ali também? Uma festa, bodas. É a boda do casamento do Cordeiro.
E quem é a noiva? A cidade. Mas por que a gente não aprendeu isso? Porque, infelizmente, quando eu falo de Jerusalém, está ligado aqui, Jerusalém, ao povo judeu, está ligado a Israel. E, infelizmente, o cristianismo nos últimos 2000 anos, tudo relacionado a Israel, tudo relacionado ao povo judeu, eu quero distância. Até 300 anos atrás, aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, se uma pessoa ficasse sabendo, a igreja católica ficasse sabendo que você era judeu, você era queimado vivo. Eu sei que tinha preconceito mesmo. Inclusive vai ter um teatro, Teve Inquisição, na verdade. vai ter um teatro, Eles matavam mesmo. vai ter um teatro lá na sinagoga. A Cris até colocou no grupo aí, dia 20. Dia 20. Como que chama a peça? Pega aí pra mim no WhatsApp aí. Vitória, pega aí. A peça Senhora, mamãe. contando a história da Inquisição. Isso que aconteceu aqui no Brasil até 300 anos atrás agora. Se você ficasse sabendo que a pessoa tinha alguma ligação com o A judeu, estrela de ouro de Minas a Gerais. estrela de ouro das Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais aconteceu isso, no Brasil, no mundo. Se você tivesse alguma ligação com o judeu, você era morto na fogueira. Então, todo o ensinamento bíblico relacionado a Israel, que você tem que ter coligação com Israel, que você tem que ter Nova Jerusalém, ó, A girafa amarela. errado. Você está excomungado. E renega isso, senão você vai morrer. É isso que aconteceu. É muito, muito sério isso. E agora, graças ao Espírito de Deus, está soprando um vento diferente, que é onde que as pessoas agora estão tendo conhecimento do verdadeiro ensino. Né? Até nos dias de hoje, no meio cristianismo, todo mundo ensina que a noiva, não é Israel, mas não tem nada a ver com Israel. Israel não aceitou Jesus, vai para o inferno. É isso aí que eu ia falar. Nós somos a noiva. A igreja é o povo de Deus, é a noiva. Jesus vai vir casar com a gente. Não é. Nós vamos ser convidados. Olha as parábolas de Jesus. Olha Apocalipse, o que fala Apocalipse. Tá? Então, nessa aula, nós estamos quebrando um tanto de paradigmas, um tanto de ensinamento, 2000 anos de ensinamento, 2000 anos de ensinamento equivocado. Mas aí você vai falar assim, mas e o texto? Agora olha lá que texto lá, ó. 2 Coríntios 11:2. Leia aí para mim, Buiu, na sua Bíblia. Eu vou ler na minha Bíblia, você vai ser na sua Bíblia, a gente vai ler tanto de Bíblia. Porque eu encontrei várias traduções desse texto. 2 Coríntios 11:2. Mas 2 Coríntios 11:2 fala que a igreja é que é a noiva. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vós tenho preparado para vós apresentar como virgens pura a um só esposo, que é Cristo. Aí, ó. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente a ser parte da simplicidade. Só o versículo 2. devidas a Cristo. Só o versículo 2. Aí tá vendo aí que tá dando a entender aí que a igreja é a noiva? Lê na sua Bíblia aí. 11:2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aí as pessoas pegam esse versículo aí, ó. Achando que é a igreja que é a noiva. Porque se você ler aí, dá a entender isso. Uhum. Mas é aí que a gente precisa estudar a Bíblia com mais cuidado. Tá? Eu vou ler aqui, ó. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Eu vos tenho. Olha lá na Almeida Corrigida lá. Eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Quer saber que é Cristo. Então, se Cristo é o marido nosso, então nós somos a igreja, nós somos a esposa. Aqui, está escrito aqui. E esse texto aí, como é que eu explico isso? João está falando que a esposa é a cidade. Paulo está falando que é a igreja. E aí, quem está certo? Vamos ver se Paulo está falando. Vamos ver se isso aqui está certo. É uma tradução da
Almeida, Revista e Corrigida 2009. Né? Inclusive as nossas Bíblias aqui, todas traduzidas com sempre um detalhezinho. Então vamos lá. Vemos no texto de 2 Coríntios 11:2 a mesma imagem, a parábola das virgens. Virgens se apresentando para o noivo, é ou não é? Sim. Olha aí. Ó. Preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um esposo. Está vendo como é que lembra o ensinamento de Jesus? Lá da parábola de Mateus 25? Uma virgem pura para... Será que Paulo não tá citando aquela parábola? Poderia ser, né? Olha só, até coloquei embaixo aí, ó. Olha o versículo Mateus 25:1 lá, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram quando o noivo. Lembra direitinho com 2 Coríntios 11:2, né? Aonde que ele está casando com a igreja. Então vamos lá. Ó, Paulo usa exatamente essa forma para dizer, ó. Tá vendo aquela palavra de vermelho ali? Hermosamen. Hermosamen. É a palavra grega aonde que eles traduziram como casamento, como fazer um casamento para noiva, tal, aquela palavra ali. Só que essa palavra aí, ela pode ser casamento ou também pode ser unir. Unir. Aí faz sentido. Por quê? Porque a palavra, o ensinamento de Paulo, se você pegar Romanos capítulo 11, se você pegar Efésios capítulo 2, se você pegar Efésios, Paulo fala de união, unir o gentio com Israel. Olha Efésios capítulo 2, olha Romanos capítulo 11, Romanos 9, 10, 11, é unir o gentio com Israel. Esse é o ensinamento. Paulo usa muito essa opção, unir. E aí essa palavra aqui, no grego antigo, no grego koiné, quando falava unir, essa palavra poderia ser unir e poderia ser casamento. Aí traduziram aqui como casamento. Mas olha como que unir. Olha só. Como que ficaria? Pois tenho zelo por vocês, com o zelo de Deus, porque eu vos uni a um só homem, para vos apresentar como virgem pura a Cristo. É isso que o texto está falando. Sabe, como que eu sei que ele está falando isso? Como que eu tenho certeza que ele quis dizer isso? Porque em nenhum outro lugar da Bíblia, hoje eu fiz uma pesquisa profunda a respeito disso, nenhum outro lugar vai falar que a igreja é a noiva. Só nesse versículo aqui. Que dá a entender que seria. Mas, agora vamos fazer uma hipótese de colocar que ele estaria falando casamento. Mas Paulo está errado, então? Não é que Paulo está errado, ele não falou isso. Ele não falou isso, foi quem traduziu para o português que colocou essa palavra como casamento. Mas agora vamos colocar que ele teria falado isso. Como que ficaria? Olha só. A palavra lá, ó, hermosamen, eu uni ou eu desposei, dependendo do contexto. Pode ser a mesma palavra, só que em campo semântico abrange tanto união quanto desposar. Ela pode ser essas duas coisas, tá certo? Mas Shaul, Paulo, né? Coloquei ali, estive com o intuito de falar, se ele estivesse, tá? Com o intuito de falar desposar, ele estaria dizendo que ele, Paulo, deu a igreja como noiva para Cristo. Será que foi isso que ele quis dizer? Que ele, Paulo, ele deu a igreja para Cristo? Será que um homem tem condição de fazer isso? Olha o que está escrito aqui. Pois zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura para um esposo, a saber, Cristo.
Mas aqui, ó, nessa minha tradução ainda está um pouquinho melhor. Aqui, ó, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho, quem vos tenho? Ele. Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para o marido, a saber, Cristo. Eu acho que seria muita arrogância de Paulo ter ele entregar a igreja como noiva para Cristo. Ele não iria falar isso. Ele iria falar assim: eu uni, porque quem criou a igreja de Corinto foi ele. Aí sim, ele criou a igreja lá. Ele foi lá, pregou e criou a igreja lá. Aí ele vai e fala: eu uni vocês. Aí faz sentido. Agora falar: eu te dei casamento para Cristo, fica meio estranho, né? E é o único lugar da Bíblia que vai falar, que dá a entender, tá? Que a igreja é a noiva, mas contradiz Apocalipse, onde que Apocalipse fala que a cidade é a noiva. Tá, mas agora... mas tem outros textos. No Antigo Testamento tem diversos textos onde que fala que a noiva é a cidade, é Israel, é o povo judeu, enfim, tem diversos. Agora, a igreja, vamos falar assim, somente esse texto, tá? Fica aí para pesquisa. Então, olha só. Jesus contou essa parábola para ensinar que a vinda do noivo é certa, mas a hora que ele vai vir, ninguém sabe, é incerta. Todas as virgens tinham lâmpadas, todas foram chamadas, mas apenas as prudentes tinham óleo suficiente e entraram no banquete. As despreparadas ficaram de fora e ouviram a palavra mais dura, a frase mais dura: não vos conheço. Não vos conheço. Então, envolve preparação. Por isso que Paulo fala aqui, ó: eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um esposo. É claramente que Paulo está usando Mateus 25. E aqui a gente vê claramente que as virgens não são a esposa. Por isso que essa palavra, na minha opinião, não é unir, tá? Tem claramente conexão aí. Qual que é a mensagem para nós hoje? Ninguém pode falar aí, ó, vigilância constante. Eu coloquei lá, ó, vigilância constante. Eu tenho que ficar atento, irmãos. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mundo? Tem que ficar atento. Não sabemos o dia nem a hora. Vamos ver Mateus 25, 13. Está escrito ali, ó. Mateus 25, 13. Ó. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Né? Preparação espiritual, ó. Manter a nossa vida. Não sabemos nem o dia nem a hora. Eu posso te contar um negócio? Nem Jesus sabe. Nem o dia nem a hora que ele vai voltar. Nem o Filho, só o Pai. Isso foi Jesus que falou, não foi eu não. Só o Pai sabe o dia que Jesus vai voltar. Nem Jesus sabe. Preparação espiritual. Manter nossa vida de oração, santidade e comunhão com o Espírito. Como que eu me santifico? Vocês lembram? Pode dar exemplo aí? Como que eu me santifico? Mais que? Evitar pecar. Evitar pecar. E a igreja. Acho que eu ia falar Aprender. Hã? Não, que eu ia falar uma coisa, mas acho que não. Depois, se você quiser saber sobre santidade, você vai ler Levítico capítulo 19. Lá fala... Se você quer ser santo, tá lá em Levítico capítulo 19. Lê lá que depois você vai ver tudo sobre santidade. Tá? Então o que é santidade? É seguir as leis de Deus e ser separado. Ser separado. Eu não posso ser igual. Tá? Mas o pessoal do meu faz assim. Então eu vou fazer também. Não, você é diferente, meu filho. Você é separado. Então isso aí você está se santificando. Comunhão com o Espírito. Ó, não viver de empréstimos.
Ora por mim. Vai lá, você ora por mim lá, achando que isso aí estava... Aqui eu pedi um azeite emprestado. Dá um pouquinho do seu azeite aí. Falou, não, compra o seu. Cada um tem o seu. Olha lá, ó. Ninguém pode dar o óleo a outro. Cada um precisa de ter sua própria vida com Deus. Já viu isso aí? O pessoal fala assim, Ora pra mim. você vai na igreja? Ah, que bom, ora pra mim lá. Né? Então, o que que tá falando aí? A que pediu o óleo, a outra falou assim, não, cada um tem o seu óleo. Nem Né? pode, porque às vezes eu vou dar um pouquinho, mas nem pode, porque tem que estar preparado. Exatamente, você precisa, a preparação, a salvação, ela é individual. Vamos dividir um pouquinho, né? Dar um tiquinho, mas não pode. E o Não noivo, quer, e o noivo, ó, vai chegar, e se você não tiver preparado, você perdeu a oportunidade única. Olha lá, ó, oportunidade única. Quando o noivo chegar, a porta se fechará e não haverá segunda chance. Esse é sério. Aí vai haver choros e ranger de dente. Nossa, vai ser muito triste, imagina. Vai ser igual a Arca de Noé. Eu pensei isso aqui agora. A Arca de Noé estava avisando, vai vir chuva, o dilúvio vai cair. Quase 100 anos ele construindo e as pessoas achando que ele era louco. Esse cara é louco. Que chuva, olha o tamanho do barco que esse cara tá fazendo. Na hora que caiu a chuva, a porta se fechou. Pá! De fora para dentro. Não foi nem Noé que fechou a porta fechou de fora para dentro. Pá! Deus fechou a porta. E aí, abre aí, deixa eu entrar. Já era. Aí. Já era. A oportunidade passou. Foi avisado. Tá certo? Essa é a parábola das 10 virgens. Agora, em Mateus capítulo 25, tem outra parábola. A parábola dos talentos. Nossa, Jesus ensinava muito com parábolas. Mas essas parábolas ensinam com uma profundidade tão grande, tá vendo? A gente tem que pegar e ler com calma, estudar com calma. Essas parábolas trazem muito ensinamento de uma forma fantástica. Então vamos ler Mateus 25, do 14 ao 30. Pode ler, Cris. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, os que receberam 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também os outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco te foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento
e dai-lhe o que tem aos 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aí. Olha só. Vocês entenderam essa parábola? O que vocês entenderam dessa parábola? Entendeu, não? Muita palavra difícil. Hã? Então vamos lá. Olha o slide lá. Um homem ao viajar, quem que é esse homem aí? Sim, é o dono. É o dono da terra. Viajou e confiou seus bens a 3 servos. Um servo recebeu 5 talentos. Dinheiro, tá? 5 pratas, 5 moedas, vamos dizer assim. Mas ele utiliza o termo talentos. Outro recebeu 2 moedas. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Aí o que aconteceu? Ele saiu e ficou muito tempo longe. Né? E vamos ver o que cada um fez com esse talento. O primeiro que recebeu 5 talentos, olha lá, ó, os que receberam 5 e 2 talentos negociaram e multiplicaram o dinheiro, fizeram mais dinheiro. Aumentou a riqueza do dono, trabalhou para o dono. Foi aplaudido, servo bom e fiel, muito bom. Mas o que recebeu 1 talento, o que tinha 1 moeda, sabe o que ele fez? Enterrou essa moeda e pensou assim: quando meu servo voltar, o meu senhor voltar, eu pego a moeda e devolvo para ele. Aí o dono ficou bravo. O dono ficou muito irritado e falou com ele assim: ó, servo mau, antes eu tivesse pegado meu dinheiro e deixado no banco, que pelo menos eu tinha o juro do meu dinheiro. Você enterrou o dinheiro e está me dando só o que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? Tá entendendo? Sabe o que ele fez com esse servo? Olha lá, ó. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Lá no versículo 30. Pegou o servo que não fez nada com o talento dele e jogou nas trevas. E aí, o que vocês entendem com essa parábola? Que a parábola ela dá vários significados, né? A gente consegue... Eu acredito que isso aí tem a ver com os frutos, né? Os talentos que Deus nos dá. Acho que nem necessariamente financeiro, não. Na obra de Deus, né? Os talentos que Ele dá e o que a gente faz com isso. Exatamente. Muitas vezes a gente recebe, né, a palavra de Deus, aprende e guarda. Exatamente. Você não usa as oportunidades que Deus te dá para poder... Entendeu, Beth? multiplicar, levar o evangelho, fazer. A Cris foi na mira. Deus confia dons diretamente a cada um de nós. E olha que interessante como que são os dons. Ele fala aqui, ó, segundo... Aqui, ó, cadê? Eles passam 30 moedas de prata... Cadê? Eu troquei aqui. Aí, meu Deus do céu. 14 ao 30. Aqui, ó, eu tô na folha errada aqui, ó. Porque isso também, como homem, partindo de sua terra, chamou seu, entregou seus bens e confiou 5 talentos, outro 2, outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Então ele não vai dar mais do que você vai suportar, ele vai te dar o que você vai suportar, segundo a sua capacidade. Mas um deu 5, porque tinha na capacidade, outro deu 2, o outro deu 1, segundo a sua capacidade. Mas não é porque eu ganhei 1 talento que eu não vou trabalhar com esse talento. Né? Então, olha só. Nem todos receberam a mesma medida. 5, 2 ou 1. Mas todos receberam algo do Senhor. O importante não é a quantidade, mas a fidelidade no que se recebe. O que o servo que recebeu 1 deveria ter feito? Ter trabalhado. O Senhor, o dono lá, esperou o quê? Deles? Ver fruto. Ó,
O evangelho não é para ser guardado sem uso, mas para ser multiplicado. Talento aqui pode simbolizar dons espirituais, oportunidades, tempo, recursos que Deus dá para a gente, e a gente tem que trabalhar com isso. Tem que trabalhar para o reino, trabalhar para o dono, para o Senhor. Aí eu recebo meu talento e não faço nada com ele. Eu não faço nada. Não pode, tá? Porque você tem até o dia que o dono voltar. Então ele voltou ainda? Não. Então dá tempo. É o que eu falo. O que você está aprendendo aqui, você tem que ensinar para outra pessoa. Eu já falei isso aqui já. Você tem que transmitir para frente. Você tem que passar essa mensagem para frente. Você não pode guardar para você só e ficar só para mim aqui e tal. Não. Isso é um talento que você está recebendo, que você tem que trabalhar com ele. Tá? A responsabilidade pessoal. Ó. Cada servo prestou contas individualmente. Você vê ali. Ele não chegou assim pro coletivo, não, ele tratou com cada um individualmente, igual as virgens. É individual. Ninguém pode justificar sua negligência pelo que recebeu pouco. É, exatamente. O tanto que o tratamento dele, para o que ele deu 5 e devolveu 10, e o que ele deu 2 e recebeu 4, foi o mesmo. Né, servo bom e fiel, ele elogiou da mesma forma. Ele queria só ver o retorno. Não teve. Olha lá, ó. Fidelidade no pouco, recompensa no muito. O galardão não foi pela quantidade absoluta, mas pela fidelidade. Isso mostra que Deus valoriza o coração obediente e perseverante, né? E o que acontece com a negligência? Ela traz juízo. Você viu lá o que aconteceu com o servo, o servo que não fez nada com o talento do 1? Lá, ó, mau e negligente. E foi lançado nas trevas. Foi lançado nas trevas. E lá haverá choro e ranger de dente. Ao que não fez nada, rendeu o talento. Ó, lançai, pois o servo inútil nas trevas exteriores. E ele verá choro e ranger de dente. É outra parábola. Que traz o mesmo ensinamento da parábola das virgens. É a preparação. Como que eu me preparo? Como que eu me vigio? Então, olha só para você ver como que uma coisa soma com a outra. Isso faz parte. Eu trabalhar no reino, trabalhar para as coisas, fazer esse evangelho chegar, faz parte da preparação. É o azeite. Lá da outra, eu estou vigiando, eu estou esperando, eu estou trabalhando, mas eu estou atento. Eu tenho que produzir, tenho que alertar os outros. Então eu estou ligado aos sinais. Dia 7 agora teve lua de sangue. Lua de sangue, ela ficou vermelhinha assim, ficou vermelhinha. Lua de sangue é um presságio, um mau presságio para Israel. Sabe o que aconteceu ontem? Atentado terrorista. Daqui a pouco vai ter um eclipse solar. O eclipse solar, ele é um mau presságio para as nações. Guerra, morte. Tá? Então, os astros, eles servem de sinais. A gente tem que ficar atento aos sinais. Né? Nós vamos estudar Mateus capítulo 24 depois, que ele vai falar sobre muito das voltas. A volta, depois é até bom você ler aqui, ó. Olha só. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ó, 24. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Está acontecendo isso hoje? Vede, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, está acontecendo isso? Reino contra reino, haverá fome, está acontecendo isso? Pestes, terremotos em vários lugares, mas isso são os princípios das dores. Então,
vos vão entregar para seres atormentados e vos matarão. Serei odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Está acontecendo isso? Os cristãos estão sendo mortos, perseguidos? Então muitos se escandalizarão, trairão, aborrecerão uns aos outros, e muitos falsos profetas enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Né? Então você vê que o capítulo 24 ele vai falar muito de escatologia e tal, por isso que é uma coisa mais profunda, mais complexa, mas nós vamos fazer um estudo sobre eles depois, tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, nosso estudo de hoje. Já deu 45, quase 50 minutos aí de aula. Espero que vocês tenham gostado. Dá pausa, volta, pega as referências, estuda com calma, lê com calma, porque realmente esse vídeo quebra muito paradigma, muito ensinamento da teoria da substituição, onde que a teoria da substituição fala que a igreja substituiu Israel, e não tem nada disso. A ideia é unir a Israel, por isso que Paulo usa aquele termo unir. Né? Então, são muitos conceitos importantes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, assista com calma, e na terça-feira que vem voltaremos com novos estudos. Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nosso estudo. Obrigado.